Mas como é que foi para você, Vanessa, vocês entenderem que agora o pai de vocês não era só mais... É que eu não quero colocar como se fosse algo diferente, mas agora o seu pai ele tomou uma decisão de que ele quer ser pastor. E automaticamente isso é refletido para vocês. Né? Isso, querendo ou não, reflete para vocês, porque vocês vão virar filho de pastores. Vocês perderam o nome. Filho de pastor, mas assim, é uma responsabilidade a mais que ele trouxe para vocês, querendo ou não, né? Na verdade, assim, eu acho que veio muito antes, tá? Quando meu pai decidiu fazer o seminário, ele decidiu que ele dedicaria a vida dele para a igreja. Amém. E ali nós assumimos isso. Eu acho que todos nós assumimos isso. Ele pode até falar melhor. Eu vou falar aqui um pouco em questão financeira, por exemplo. Claro. Quando ele decidiu que ele iria se dedicar para a igreja, ele tinha saído do emprego e decidiu que ele iria trabalhar para a igreja, ele não iria receber a mesma coisa se ele estivesse trabalhando num CLT. Uhum. Então, a gente teve que começar a assumir as coisas dentro de casa. E isso foi uma decisão que, para a gente... No começo foi um pouco desconfortável? Foi. Mas depois, hoje em dia, por exemplo, é algo super comum. Normal. Se ele falar, filha, a gente vai lá para o Mato Grosso assumir uma igreja, a gente vai precisar de ajuda financeira de vocês. Nós estamos dispostos. Amém. Porque esse é o ministério dele e da minha mãe. Amém. A gente entendeu que esse é o ministério dele. É algo que ele bênção. quer para a vida dele, então a gente vai apoiar da melhor forma possível. Tá? Que bênção. Mas para a gente... foi uma bênção. Que bênção. A gente chegou em casa e deu os parabéns e chorou junto, porque foi uma bênção. Eu acho que ele estava no caminho certo. Ele estudou, se dedicou e quis aquilo, e aquilo que ele quis veio. Que bênção. E vai vir, né? Se Deus Amém. abençoar, que ainda não chegou. O pastor... Eu não lembro que pastor que falou isso. Eu acho que foi o pastor Carlos Prates que falou que o ministério não é só o seu querer. Existe também um momento. Então, se o momento não é propício, não tem como você querer ir para o Mato Grosso, por exemplo. E que bênção ver, Tia Emerson, que você tem uma família que vai te apoiar independente do momento. Não, preciso ir para o interior do Amazonas pregar. Não, a gente está com você. Mas, Vanessa, você quer comentar alguma coisa? Eu só quero dizer que família é tudo. Amém. Nada do que a gente está falando aqui, o Emerson, você falou da Vivi corrigir. Vocês não têm ideia do quanto eu sou corrigido pela Vivi. E não é exagero, e não é porque não tem necessidade, porque tem sim, muitas coisas ela necessário. fala. Às vezes além, eu não consigo controlar quando eu vejo, né? Eu falo, não devia ter falado isso, falei e tal. Mas ela me corrige muito, não só em mensagens, visitas que nós fazemos, às vezes a gente entra em questão muito delicada, muito complicada, aí ela fala, amor, toma cuidado com isso, cuidado com aquilo que você fala, tal. Então, sem a Viviane, primeiro sem Cristo, depois sem a Viviane, não tem nada. Eu não sou ninguém sem a Viviane, sem exagero, sem sensacionalismo, sem, quer aproveitar a oportunidade, não. Deus sabe, ela Amém. sabe também, e eu sei também. Então, sem a Viviane, cara, não seria ninguém, não sabe? Falando com o Alexandre, acho que na quarta-feira, eu falei que eu, sem exagero, sem vitimismo, sou uma pessoa que tinha tudo para ter dado errado. A forma que, enfim, meu pai me deixou o lugar que eu cresci ali. A gente morava num barraco, que era o mesmo barraco, era no mesmo quintal de uma quadrilha, que tudo que eles roubavam, eles levavam para lá. Eu via eles usando droga, eu levava pratinho lá, levava coisas para eles aplicarem droga nas veias deles. Presenciava eles fumando maconha, eles roubavam coisas, às vezes eles me davam coisas que eles roubavam. E eu fui crescendo nesse ambiente. Então, eu sou alguém que eu tinha tudo para dar errado. Tudo. E a Vivi, se ela tiver a oportunidade de dar o testemunho da vida dela um dia... Vai ter. Ela cresceu, a Viviane, ela perdeu a mãe dela, ela tinha 9 anos de idade. Se tiverem depois... se puderem depois dar a oportunidade para a Viviane contar a história dela aqui, vocês vão Tá falando não, mas você vai vir Tanto aqui. ela como eu, tinha tudo para dar errado. E Deus, de uma maneira conturbada, de uma maneira que nós não sabemos explicar, Deus nos uniu, tá? Eu namorava, ela vai ficar brava comigo, eu namorava a melhor amiga da Viviane, antes de namorar ela. Algo totalmente inusitado. Sim, não era tão melhor amiga assim, né, Tiago? Por quê, né? Engraçado. Eu me confidenciava com a Viviane. Tinha problema com a namorada lá, porque ela era a melhor amiga dela, então ela conhecia ela muito bem. Eu ia lá, conversava com ela. Tudo. Então,
sem saber explicar, Deus nos uniu, Deus Que trouxe bênção. ao meu coração uma atração, um amor por ela, e dela por mim também, com o tempo, tá entendendo? Que tinha tudo para dar errado, tanto eu como ela, talvez ali, Deus nos uniu, Cristo salvou nossas almas, e é Ele quem fez, Que é Ele bênção. quem faz. Às vezes as pessoas chegam, poxa, você tem filhos tão abençoados, o que você fez? Deus. Eu não tenho explicação, por mais que eu esteja falando, Tem uma- olha, eu procuro fazer assim, eu aconselho assim, eu dou abertura, mas quem faz é Deus. Amém. A gente está falando com pessoas aqui sem demagogia, tem pais que são muito melhores que eu, pais que se esforçam muito mais do que eu, pais que são mais fiéis a Deus do que eu, mas que não têm a bênção de ter os filhos que eu tenho. Eu não tenho explicação para isso. É Deus. Amém. É Deus quem faz. Também não estou aqui dizendo meus filhos são perfeitos, são os melhores. Para mim são. Para mim são os melhores filhos que eu poderia ter, são os que Deus me deu. Amém. Está entendendo? Agora, tudo isso eu atribuo a Deus. É Cristo quem faz. Se Amém. vocês, quiserem ignorar tudo que a gente está falando aqui, eu só peço que você não ignore isto. Dê lugar para Cristo agir na sua família e você vai ver o que Ele pode fazer. Amém. O que só Ele pode fazer. Não é o homem, não sou eu, não é ninguém. É Cristo. Vou Amém. além, não é igreja. É Cristo. Amém. Só Ele. Ô, Vanessa, quem é o preferido lá na casa de vocês? Lá? Eu sou a preferida da minha mãe. Isso é fato. O Luiz é o preferido do meu pai. E o Lucas O é Lucas é o Bia. coitadinho. Se bem, gente, que eu acho que o Luiz Henrique perdeu o posto pro Iron, que é o nosso cachorro. Não, tô brincando assim, eu fiz a brincadeira.